dia, boa tarde, boa noite, de acordo com o fuso horário de cada um. Eu sou Otávio Genaro, tenho 12 anos e estou aqui novamente no Caminho da Esperança para vos partilhar mais uma reflexão do dia. Desta vez temos uma história bem conhecida, a história do filho pródigo. Iremos nos aprofundar mais nela, principalmente nos dois personagens principais, o filho pródigo e o pai do filho pródigo. Nós também temos o tema, e o tema é o quê? O tema vai ser arrependimento. O arrependimento. Esta história daqui não dá para fugir muito à Bíblia, então para começar a falar, vamos logo nela, ok? Então, caso queira abrir aí comigo, vamos abrir a Bíblia juntos em Lucas 15, 11 a 24. Vamos? A parábola do filho perdido. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a parte da herança. E assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Eu aqui vou dividir esta história em várias partes. Nesta primeira parte, nós temos a decisão errada do filho pródigo, que foi pedir a sua parte direto, né? Pedir a sua parte. E mais tarde ele vai gastá-la com coisas que não valem a pena, com bebidas, mulheres, com coisas banais que podem desaparecer, que vão desaparecer uma hora na nossa vida, né? Então, continuando aqui já no versículo 13, não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Então aqui, logo, agora sim, nós temos a decisão errada do filho pródigo, que foi gastar com tudo o que não devia e quando chegou a época de fome não tinha mais dinheiro para alimentar-se. E continua, não acaba por aqui. No 15 temos: Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar dos porcos. Ele desejava encher o seu estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então aqui nós temos a consequência, né? Tivemos a consequência dele ter gasto tudo e não ter mais dinheiro para comprar comida, para ter alguma coisa para comer. Ele ficou numa situação tão deplorável, mas tão deplorável, que ele até desejava comer as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam. Imagina, era uma humilhação aquilo, né? Mas acaba por aqui a história? Não acaba. Seria muito triste se acabasse, né? Mas não, a história continua e agora podemos dividir em 2 partes, né? 3 boas e 3 más. E agora vamos para a parte boa. No 17, corrigindo, tem: Caindo de si, ele disse: Quantos empregados do meu pai têm comida de sobra e eu aqui, morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Então aqui nós temos o arrependimento. O arrependimento eu imagino como uma ponte, né? Uma ponte que leva a parte má da história para a parte boa, o reencontro com o pai. E aqui temos o filho pródigo a pensar: até os empregados do meu pai têm comida e eu não. Então ele vai voltar para o seu pai e vai dizer: Pai, eu errei contra ti e contra o céu. Eu não mereço mais ser chamado teu filho. Deixa-me ser um empregado teu, para pelo menos ter comida. Então, aqui no 20 temos: A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e a abraçou e o beijou. Aqui no 20 nós temos, no 20, eu acho, aqui no 20 até o 22, eu posso até ler aqui, continuando do 21 O filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho.
22. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Então, no capítulo 20 ao 21, nós temos um reencontro. O abraço do pai. O pai não o despojou. Não. O pai amou-o novamente. O pai ficou feliz por ter o seu filho de volta. É o que Jesus faz conosco. Nós erramos, o Espírito Santo nos leva ao arrependimento. Se quiser saber mais do arrependimento, vá a outro vídeo aqui do Caminho da Esperança, que tem aqui no nosso canal, para saber mais sobre a ação do Espírito Santo no nosso corpo. O Espírito Santo leva-nos ao arrependimento, o arrependimento leva-nos ao Pai, a Deus. E Deus não nos despoja, não, Deus nos ama novamente. Então, continuando, eu já disse aqui o 22, andei um pouco mais para a frente. Do 22 ao 24, nós temos a veste mais cara. O pai não só lhe voltou a ter como filho, não. O pai lhe deu mais. O pai lhe deu a veste mais cara. E assou o cordeiro mais gordo e o cordeiro mais velho de todos, que seria o melhor, para comerem e festejarem. O pai não se... O pai comemorou. Comemorou a volta de um filho e voltou. Um filho que estava morto e reviveu. Então Deus aqui, Deus nos ama tão profundamente que Ele nos aceita, mesmo depois de nós termos feito a decisão errada. Agora, só para recapitular tudo, nós temos a decisão errada do versículo 11, né? Do versículo 11 ao versículo 13. Agora, as consequências são do 13 do 13 ao 16, o arrependimento do 17 ao 19, o amor, o reencontro com o pai do 20 ao 21 e a veste mais cara do 22 ao 24. Então o que aprendemos aqui? Deus nos ama de tal maneira que mesmo depois de nós termos feito a decisão mais errada que há, Ele nos traz de volta nos seus braços. Então é isso. Se já passaste por algum momento desses, deixa aí nos comentários. E para terminar esta reflexão com chave de ouro, vamos orar? Oremos. Senhor meu Deus, obrigado por o Senhor ser tão gentil e carinhoso conosco, que mesmo depois da nossa decisão mais errada, o Senhor nos perdoa e nos traz a veste mais cara e festeja com o melhor carneiro, Senhor. Senhor, por favor, ajuda-nos a não tomarmos a decisão errada, mas se a tomarmos, ajuda-nos a levar ao arrependimento, Senhor. Por favor, todo mundo fique bem. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. E é com esta oração que me despeço de vocês.